Oi pessoal, sejam todos bem-vindos. Nós estamos no canal Vida Cigana Tarô e eu venho para tirar a mensagem deste momento. Vamos ver o que o universo tem para nos indicar nesse dia. Quais os sinais, o que nós precisamos tentar mudar, né? Que são pequenas mudanças que a gente faz. A gente às vezes imagina que para que dê um resultado, a gente mude de noite para o dia. Não é isso. Se todo dia você fizer uma pequena mudança, quando você percebe, você já tem mudado muito. E é isso que vai fazer a diferença. A maneira que a gente age, que a gente pensa. A gente precisa olhar além daquilo que nossos olhos alcançam, né? Não é... Ixi. Nossa, mãe de Deus. Tá feia a coisa aqui hoje. O 10 de paus. A gente com aquela sensação de carregar o mundo nas costas, né? A gente não tem mais forças. A gente tá se sentindo exausto. A torre. E o 6 de copas de novo. 6 de copas também tem saído bastante. O 10 a gente sabe que é fechamento de ciclos. Mas para muitos aqui, o ciclo tá bem pesado para ser encerrado. Mas o que nós temos que ter em mente é que, conforme a roda da fortuna nos mostra, ela não... Um pouco ela tá em cima, ela vai girando, ela tá sempre em novo ciclo. E assim é a nossa vida. E quando você encerra um ciclo pesado, dificultoso, a tendência é sempre você partir para alguma coisa mais leve. Mas isso não quer dizer que esse novo ciclo não terá essa fase pesada, essa fase difícil. Eu diria que para muitos, talvez, a vida nunca tem momentos tão difíceis no material, no dia a dia. Mas a gente não sabe a que nós viemos, né? Por que nós viemos, quais são as coisas que nós precisamos melhorar, quais as coisas que nós precisamos evoluir, talvez todas, né? E principalmente a maneira como a gente lida com os obstáculos que vai acontecendo no nosso dia a dia. Não é fácil, a gente sabe, o paus traz essa exaustão, né? Já vem no 9, a pessoa está exausta, aí o 10 é o fechamento, onde... Por muitos e muitos dias a gente tem essa sensação de estar carregando o mundo nas tuas costas. Então a gente precisa começar a fazer uma reflexão, a tentar entender por que a gente às vezes carrega o mundo nas costas, outros não. E você vê que apesar do esforço, que ele já não está mais suportando, os paus estão todos verdes, todos com broto novo, ó. Então, às vezes a gente imagina que a situação tá tão feia, tão dramática, que não tem mais solução, que não tem jeito, mas tudo tem, viu? Tudo tem jeito, tudo sempre tem uma esperança. Aquela coisa que a gente mesmo sabe que às vezes a gente só tem a esperança que nos move para dias melhores, né? Situações mais reconfortantes, situações mais leves, com mais facilidade da gente lidar, da gente resolver. Mas enfim, a gente precisa passar, né? Por momentos bons ou ruins. Nem todo dia será um momento ruim, nem todo dia será um momento só bom. E a roda da fortuna, quando ela vem, ela nos traz justamente isso, que quando a gente tá no alto, que tá tudo bem, tudo ok, tudo indo, fluindo levemente na nossa vida, a gente precisa lutar para continuar naquela vibe,
né? De leveza, de pensamentos positivos, de fé inabalável, mas isso cabe a cada um de nós. Nós temos a carta do Papa, e, gente, a hora que eu tirei, eu vi a carta da Justiça. A carta do Papa, ela fala pra gente não acreditar. Todo mundo sabe que existem muitos falsos profetas. E a gente, não é porque você escolheu uma religião que você precisa engolir exatamente aquilo que a pessoa está passando para você. A gente tem que ter o poder da crítica, o poder da dúvida. E isso não pode ser negado. Porque o que a gente tem visto são muitos profetas falsos iludindo o povo para poder tomar o dinheiro. E Jesus, em todos os seus ensinamentos, ele nunca mencionou dinheiro. Ele falou para os seus discípulos: ide, pregai e dai de graça o que recebestes de graça, que é o ensinamento que Jesus deixou para que a gente seguisse. Ele não pediu que nós seguíssemos um templo, uma igreja, um padre, um bispo, um pastor. Ele não pediu nada disso. Ele pediu que a gente seguisse a religião que ele estava pregando, que é o amor. Então não importa onde você esteja, você pode sentar debaixo de uma árvore e falar para Deus: aqui é meu templo. O que importa é que você está tendo a ligação direta com o espiritual. Você está tendo a ligação direta com ele. E além disso, fazermos sempre o bem, termos caridade, termos compaixão das pessoas. Essa é a igreja que Jesus pediu. E aí vem falsas pessoinhas usando a palavra de Deus, que eu não sei nem como eles não têm medo, para arrecadar dinheiro, pela ganância. Eles não ficam felizes porque a igreja está lotada, porque estão orando para Deus. Não. Eles sabem que quanto mais igreja lotada, mais dinheiro eles arrecadam. Essa é a ambição deles e essa é a crença que eles têm. Essa carta fala também de você levar inspiração por onde você passar, incentivo. Então, às vezes, se você encontrar uma pessoa que talvez nunca ouviu falar de Deus, e você falar para essa pessoa sobre o que você compreende sobre Deus, sobre o Pai Maior, sobre Jesus, sobre os ensinamentos, mas de uma maneira que ele possa refletir e pensar se está correto aquilo que você está falando ou não. Não é você obrigar ele a acreditar naquilo que o pastor ou que o padre falou para você, nada disso. Você pode ensinar as maravilhas que Deus nos deixou, que basta a gente olhar à nossa volta. Tudo muito perfeito, só que o homem acaba destruindo tudo. Então, que você seja inspiração por onde você passar, que você ensine as pessoas aquilo que você aprendeu, mas não obrigando a acreditar daquela mesma forma. Ele pode ter uma outra visão a respeito do mesmo assunto. E tá tudo certo. A carta da Torre vem trazendo abalos. Abalos físicos, psíquicos, emocionais, materiais, de tudo qualquer jeito. Só que ela só abala quando aquela estrutura não foi feita de uma forma concreta. Às vezes é um relacionamento, às vezes é uma sociedade, às vezes é uma união, uma parceria. E no momento que alguma coisa começa a abalar essa estrutura, é melhor deixar cair e você tentar recuperar o que dá e tentar uma nova. Transformar aqueles caquinhos dessa torre quando ela desmorona e tentar fazer algo sólido. Porque nada que foi feito sem uma base concreta, ela não vai durar. Ela vai ser abalada. Então, a gente precisa saber sobre qual fundamento você está criando uma situação.
se aquilo é sólido, se aquilo é verdadeiro, se aquilo foi feito com amor. E aí vem o 6 de copas, falando justamente em você trazer alegria para a vida de alguém. A menininha aqui está ofertando uma taça com uma flor para uma senhorinha que está passando. Essa carta, ela fala também em saudades, aquelas saudades antigas, quando a gente começa a lembrar da nossa infância, da casa dos avós, dos pais. E é uma sensação gostosa, apesar de que não volta, mas você tem essa lembrança. E isso te traz uma certa alegria. E eu trazer alegria para a vida de alguém é você parar às vezes para ouvir aquela pessoa que ela tanto precisa que alguém a ouça e não tem ninguém que lhe dê atenção. Uma palavra amiga, um aperto de mão, um abraço, um sorriso, um bom dia. Isso pode fazer uma grande diferença na vida das pessoas. Às vezes para nós é pouco, mas para eles é tudo o que eles têm naquele momento. Vamos ver o que Coxo nos traz. Compreensão. Que lindo. Compreensão. A liberdade. Quando a gente compreende as coisas da maneira que ela tem que ser compreendida, a gente ganha liberdade. Esses passarinhos todos estavam na gaiola. Esse aqui, ele quis abrir as asas, ele não percebeu que ele não poderia ter feito isso. E os outros amiguinhos aqui todos mostrando, voa, amiguinho, olha, faça isso. Então a gente tem pressa. A gente tem muito pressa das coisas. E aí a gente acaba se entalando na portinha da gaiola. Se ele não tivesse tanta vontade de sair e tivesse fechado um pouquinho as asas, ele teria conseguido. Então, às vezes, é muita pouca coisa que está impedindo a gente de voar. A gente de ir além. De buscar novas conquistas, novos horizontes. Às vezes, o simples fato de fechar um pouquinho as asas, a gente consegue. Mas a gente é tão afoito que a gente não está percebendo. Tá igualzinho esse passarinho. Todos saíram, menos ele. Tadinho, né? Que judiação. E assim é a nossa vida no nosso dia a dia. A vontade de fazer as coisas tão rapidamente. A gente quer tudo para ontem. Que a gente se esquece que um pequeno detalhe faz grande diferença. Então nós precisamos nos atentarmos a isso. Essa foi a mensagem deste momento. Fiquem todos com Deus, gratidão e até a próxima.